até que horas? 30 minutos. Tá bom. Pode ser o Cleia, Jai, Fran, Jailton, Nélia. Amém, pastora. Glória a Jesus. Ontem à noite, eu estava na ministração ouvindo uma palavra do Senhor, e o Espírito Santo falou forte no meu coração que eu traria a palavra. Eu não sabia onde, mas eu sabia que Deus ia me chamar para pregar. Amém. É por isso que Eu recebi o telefonema da Rita, da pastora Rita, me convidando para trazer uma mensagem. E eu quero deixar para nós que eu tive uma experiência ímpar hoje, logo depois que ela me chamou. Eu quero compartilhar essa experiência que está em João 20, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, e ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e o que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu tiraste. Se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detens, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava tudo que ele lhe dissera, essas coisas. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua palavra, Pai. Te louvamos porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Te pedimos em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos. Amém. Bom, nesta manhã eu fui para a cozinha e comecei a meditar nesse texto. E enquanto eu meditava, as lágrimas não saíam dos meus olhos. Eu comecei a chorar e a visualizar a presença do Senhor e tudo que estava acontecendo naquele momento. E foi um momento muito ímpar na minha vida. Eu passei ali mais de hora chorando e lendo essa palavra. A palavra do Senhor diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. E ela teve uma atitude. Ela não entrou. Ela foi buscar a cobertura dos discípulos, porque naquela época a mulher não tinha voz ativa nenhuma, os judeus não reconheciam o testemunho da mulher. E ela foi, então, buscar os discípulos para que a pudesse acompanhar. E eles correram juntos, né? A Bíblia fala que eles correram juntos, mas aqui supostamente deduzimos que foi João que correu à frente de Pedro, ele estava ansioso para chegar. Mas interessante que quando ele chegou na porta, ele não entrou, porque lá em Coríntios diz assim que nós devemos esperar uns pelos outros. Né? Quando a gente medita sobre a Santa Ceia, Paulo fala que devemos esperar uns pelos outros. E João, então, esperou por Pedro.
E ele, ao esperar por Pedro, ele também abaixou e viu que realmente os lençóis, viu os lençóis de linho, mas também não entrou. E Pedro chegou e entrou. Eu quero deixar para nós, nossa meditação, a atitude que o homem tem de visualizar uma situação. E, às vezes, a teimosia que nós temos de mulheres, de teimar em fazer tudo por conta própria. Pedro e João entraram, analisaram os lençóis, viu que estava dobrado, viu como é que estava a situação daquele momento, mas a palavra nos ressalta algo muito interessante. Então, também entrou outro discípulo, no versículo 8, que chegara, ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. João não tinha compreendido na sua alma, no seu espírito, que a palavra do Senhor estava se cumprindo, mas ele creu que algo tinha acontecido. E voltaram os dois outra vez para casa. Os dois juntos voltaram novamente para onde? Para a base, para onde estavam os seus outros irmãos, os seus amigos. Eles precisavam contar o que eles tinham acabado de ver. A pedra estava removida. Nós entramos lá, os lençóis estavam lá, né? A gente vê que os homens, muitas vezes, eles têm a visão para fora, eles analisam de uma forma diferente do que nós. E muitas vezes nós sofremos muitas retaliações, algumas situações contrárias, porque nós teimamos em passar à frente, fazer a coisa da nossa maneira, porque do nosso jeito vai dar certo. Mas Jesus compreendendo e eles respeitando toda essa legalidade de autoridade, Maria foi lá, chamou os dois. Aí João correu na frente, mas esperou por Pedro. A gente vê toda uma harmonia entre eles. Gente, e eles estavam desesperados, porque o corpo do mestre tinha desaparecido. A pedra estava movida. Jesus era tudo que eles tinham. Eles andaram com Jesus, eles viram milagres, eles viram maravilhas, mas eles não conseguiram absorver que Jesus, ao terceiro dia, havia ressuscitado. E quantas vezes nós nos embaraçamos porque a gente não consegue enxergar que as promessas de Deus estão se cumprindo, vão se cumprir. E ficamos desesperados, aflitos. Mas aí a gente vê agora a posição de Maria, que me fez chorar. Maria, entretanto, permanecia. Ela permaneceu. Será que eu e você conseguimos permanecer no nosso estágio de fraqueza, de limitação? O que Maria podia fazer? Aquela mulher foi liberta de vários demônios. Ela seguia Jesus, ela amava Jesus, ela queria ao menos o corpo do mestre, para que ela pudesse perfumá-lo. E ela foi para lá para isso, para fazer algo pelo seu mestre, o que tinha feito tanto por ela. E aquela mulher entrou, então, e ela ficou sentada no sepulcro e ficou chorando. E ela só chorava, ela só sabia chorar. E quantas vezes nós só sabemos chorar? Ana queria muito um filho. E a Bíblia diz que ela chorou tanto, tanto, que o profeta ficou confuso e achando que ela estava embriagada. Mas Ana saiu de lá com a sua vitória, porque o profeta disse para ela que Deus atenderia o seu pedido. E quantas vezes queremos engolir em seco o nosso choro, queremos fingir que está tudo bem, e aí temos pressão alta, dificuldades de resolução, porque ficamos embutidos tudo dentro de nós, porque ninguém pode saber a aflição que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo. Não vão me entender, não vão me compreender, como eu vou me explicar? Mas Maria permaneceu ali, chorando, e olhou para dentro do túmulo. Agora, a visão que ela teve foi outra, amadas e amados irmãos. Abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. A Bíblia afirma que ela viu 2 anjos. E acredito que esses anjos eram em forma de homens. E ela só fez uma pergunta, ela sabia que era anjo, porque ninguém entrou, ninguém saiu. Os 2 discípulos saíram correndo para anunciar aos outros, e ela permaneceu ali. Ela sabia que eram os anjos. Ela teve uma visão celestial, mas a pergunta dela era única. Ela só queria saber, por que levaram o meu Senhor? Eles perguntaram para ela, mulher, por que choras? Por que choras?
E ela foi objetiva. Sabe o que acontece com a gente? A gente quer dar explicação aonde não tem explicação. A gente quer argumentar aonde não tem argumento. E ela foi direto e disse assim, porque levaram meu Senhor. E eu não sei aonde puseram. Ela só queria saber onde estava o corpo do seu Senhor. Porque ela estava lidando com a morte de Jesus. Ela só conhecia até aí, porque os seus olhos não foram desvendados para a grande ressurreição. E quantas vezes nós lidamos e andamos para cá e para lá, lidando com a morte, sendo que Jesus ressuscitou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Mas queremos atropelar tudo isso. E achando que os nossos esforços, às vezes tolos, para nada servem, vai chamar a atenção do mestre. Sendo que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Se nós não temos, precisamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Porque eu preciso crer. Deus me dá o pão de hoje que eu preciso. Porque amanhã nunca vai chegar, porque quando chegar amanhã, vai ser hoje. E nós andamos ansiosas, angustiadas, precipitadas por situações que nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Estamos tendo um tempo de pandemia, alguns países saindo dela, mas muitos ficavam aflitos, depressivos, angustiados e não viveram coisas com seus maridos, com as suas esposas, com seus filhos, e hoje não puderam viver porque não estão mais entre nós. Muitos suicidaram, muitos entraram em depressão e se mataram, porque não souberam lidar consigo mesmo, não souberam lidar com a sua casa, porque viviam uma vida de fuga. E Maria disse, aonde colocaram o mestre? Aonde colocaram o corpo de Jesus? Era a única pergunta que ela queria resposta. Tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela estava chorando tanto, o seu emocional estava tão abalado, ela estava tão aflita, que ela olhou para trás e viu um homem, mas não reconheceu que era Jesus. Quantas vezes nós vemos Jesus ao nosso lado, e é Jesus e a gente não o reconhece, porque a gente quer uma resposta que sacia o nosso ego, a nossa vontade, sendo que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Sendo que a Bíblia me diz, para mim e para nós todos, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, e tudo mais ele fará. Ele não disse que faria algumas coisas, ele disse que faria tudo. Ele disse para nós assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo dia Jesus está conosco. A gente abre os olhos e Jesus está ali. A gente deita e dorme, não sabe se vai acordar. Deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Durante a nossa noite, estamos sendo sustentados pela mão do nosso Senhor. E acordamos porque Ele nos chama. E a palavra diz que Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procura? Quando Ele chamou ela de mulher e perguntou para ela por que ela estava chorando, ainda ela não conseguiu reconhecer que era Jesus. A voz de Jesus não conseguiu convencer que era Jesus. Mas agora muda tudo. E ela, supondo ser ele o jardineiro, quantas vezes a gente supõe? Quantas vezes a gente cria uma situação que não existe? A palavra diz que ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste. Ela olhou para aquele homem, esse homem é o jardineiro. Ela deve saber, ele deve saber onde ele está. Ele tirou o corpo dele daqui. Ela supôs e fez uma outra pergunta. Me diz onde... Ela disse que ia levar o corpo de Jesus. Ela queria o corpo de Jesus. O que o corpo de Jesus morto poderia fazer por ela? O que uma imagem morta pode fazer? E quantas vezes nós adoramos um corpo que está morto? Que é a igreja que muitas vezes nos mata, nos sufoca de tantas idas e vindas, de tantas religiões, de tantas dificuldades. E quantas vezes ficamos sufocados. E aí ele muda agora.
Disse-lhe Jesus, Maria. Só Jesus conhecia o nome dela. Ninguém ali conhecia o nome dela. Quando ele disse Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Agora pensa, gente, a exaltação, a exultação que houve na alma de Maria. Porque ela estava triste, aflita, angustiada. Ela queria o corpo de Jesus morto. Mas agora Jesus se apresenta para ela vivo. Vivo. Eu acredito que ela queria voar no pescoço de Jesus, agarrar ele e ficar agarradinha com ele ali horas. Sabe aquela pessoa que a gente não vê há muito tempo? As irmãs que estão aí longe, né? Das suas nações, a Rita, a Ruth, que não vê os seus parentes há tanto tempo. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, a gente não quer ficar agarrado com ela um tempão, sentindo o cheiro, sentindo o abraço, ficar afagada. Isso porque a pessoa, a gente sabe que ela está viva. Agora, no caso de Maria, não. Ela estava buscando Jesus morto. E Jesus se apresenta para ela vivo. E chama ela pelo nome e falou, Maria. Ele pode falar, Rita, Cleia, Ruth. Ele nos chama com a sua voz suave, meiga. E quando ela disse isso, ela, mestre, ela saiu agora da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da morte para a celebração. E Jesus parou ela imediatamente e disse, não me detenhas. Maria, não me toques agora. Vá aos meus irmãos, porque eu ainda não subi para o meu pai. Olha, ainda não fui ao meu pai. Eu tenho um compromisso com o meu pai primeiro. Eu preciso cumprir tudo. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Mas vá aos meus irmãos. Que coisa linda! Jesus chama os seus discípulos de irmãos. De uma total intimidade, de um total amor. Que amor é esse? Será que vocês não conseguem se perguntar? Às vezes eu me pergunto, não que eu sou melhor, que eu fico assim, Deus, como que o Senhor pode me amar assim, Senhor? Sendo eu tão falha, Pai, tão pecadora. Que amor é esse que nos constrange, que nos chama de filha, que não nos rejeita, mas que nos abraça, que nos ama? Ele diz assim, vá aos meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Vai lá confortar os meus irmãos. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha e ele vai te fazer compreender todas as coisas. Sabe, que comunhão, que harmonia, que alegria, como que tem sido a nossa vida. Nós temos vivido uma vida de festa, de alegria, porque Jesus ressuscitou. Será que quando alguém chega para nós e fala assim, eu estou enfrentando um problema tão difícil, meu parente está doente, meu filho está nas drogas, o que a gente faz? Ah, eu também tenho filho nas drogas, é uma luta mesmo, é difícil mesmo. Ou será que a gente diz, Jesus ressuscitou, ele ama o seu filho, tem jeito sim, porque Deus pode tudo, ele está vivo. Ele está lá, ele pode fazer milagres e maravilhas, porque Deus é fiel e ele não desampara os seus escolhidos. Sabe? E o que a gente faz? Será que a gente entra nessa palavra de morte? Ou a gente entra para trazer vida? Porque Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. Não parou aí, não. E vida em abundância. Vida transbordando, vida... A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, olha que coisa linda isso, gente. Pega essa palavra. Aqueles que creem no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Oh, aleluia. O que acontece quando os rios fluem, gente? Os rios passam na vida das outras pessoas, até que vão dizer, vai ali uma mulher de Deus, vai ali um homem de Deus, porque desde o dia que eu conversei com aquele homem, desde o dia que ele orou por mim, desde o dia que ele me deu a palavra, minha vida mudou. Por quê? Porque os rios do Senhor fluem do nosso interior, curando feridas, curando as almas, sarando os enfermos, trazendo esperança, trazendo vida. Tem um louvor que fala, deixa os teus rios passarem em minha vida. E esses rios, quando eles fluem do nosso interior, ele cura as nossas feridas, ele cura as nossas almas e sai curando a vida de outros. Vida abundante, vida transbordante, porque o nosso Jesus ressuscitou, ele está vivo. E o Espírito Santo Consolador, que nos ensina todas as coisas.
está embaraçado, está com medo, está aflito, clame ao Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que não vai nos deixar confundido, que não vai nos deixar embaraçado, porque Deus é fiel. E Maria voltou para contar. Ela foi correndo. Agora imagina, Maria estava indo correndo, foi correndo para contar aos discípulos que o corpo de Jesus não estava lá. E agora Maria volta correndo, gritando, Jesus está vivo. E conta tudo o que aconteceu. E olha que coisa mais linda, 2 homens chegaram lá, os discípulos, contaram o que eles viram. Como eu vou dizer, esteticamente. Olha, estava tudo arrumado, realmente a pedra estava removida, os lençóis estavam dobrados, tudo organizado. Não tinha, mas o corpo do mestre não estava lá. O que será que aconteceu? Agora a Maria chega contando que viu o próprio Jesus. Uma mulher que ninguém dava nada por ela, que era excluída, que era rejeitada. Uma mulher que foi humilhada. Imagina quantas humilhações Maria passou quando estava possuída por demônios. E mesmo depois que ela ficou livre. Vai me dizer que não aconteceu com você? Comigo aconteceu. Depois de estar liberta, de estar livre, quem é que acreditava? Quem deu crédito à palavra da minha boca? Poucos foram que deram, e os que deram crédito na palavra que estava na minha boca foram livres e libertos. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar e confundir os fortes, os grandes. Deus escolheu os pequeninos, os humildes. Mas Jesus deu crédito para ela. Ele apareceu para ela, chamou-la pelo nome e falou: vai contar para os meus irmãos. Diz para ele que eu subo ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. Fala para eles. E como tem sido a nossa fala, como tem sido as palavras dos nossos lábios, nós temos usado palavras de profecia, palavras de bênção ou palavras de morte. Palavras de bênção ou palavras de maldição. O que sai dos nossos lábios. De muito tempo para cá eu venho orando diferente. Eu não quero mais orar e não sinto mais de orar, trazendo os problemas que eu vejo aos meus olhos, porque os meus olhos são carnais. Mas Deus tem me movido a profetizar. Deus, eu vejo este homem como vaso de Deus, cheio do Espírito Santo, um profeta, um pastor. Estamos gerando vida, gerando almas, gerando pessoas no Senhor. Quando eu oro pelos meus filhos, Senhor, o fulano é um pastor, é um obreiro de valor, é o cheio do Espírito Santo, o Senhor o levantou, porque o meu ventre é consagrado ao Senhor, porque a minha vida é tua, Deus, e não tem limite para o que o Senhor possa fazer, porque o Senhor fez em mim. E Deus está quebrando cadeias. Mas mudou alguma coisa, pastora? Nada. Mas no mundo espiritual quebrou, rompeu, aconteceu e está acontecendo. Porque os nossos olhos da fé podem ir muito além. Muito além. Mas temos medo. Quantas vezes Jesus disse na palavra: não tenhais medo. Não tenham medo, tenham fé. O que Jesus disse para Pedro? Por que duvidaste? Crê somente, e será salvo tu e a tua casa, disse Paulo para o carcereiro. Crê somente, porque a nossa fé, ela move a mão de Deus. Os nossos corações, quando se abrem, quando os rios de Deus fluem do nosso interior, vai sarando feridas, vai curando almas, vai libertando, vai ligando casais. Quantas mulheres amadas, quantas mulheres têm conflitos com seus maridos? E buscam desesperadamente por uma solução, mas não querem perder os seus maridos, não querem perder os seus casamentos, não é para perder mesmo. Aí, quando vai pedir conselho de uma irmã, sabe o que a irmã faz? Ah, mas homem é tudo igual, é assim mesmo, o meu também faz isso. E crente, cheio do Espírito Santo. Em vez de falar: amada, vamos orar para o seu marido, ele estava aflito, está nervoso, mas ele ama você, querida. Vamos restaurar esse casamento, porque a Bíblia diz que o justo não insurge na separação, mas sim na unidade. Nós somos chamados de pacificadores, que faz a diferença. Deus tem me movido há muitos dias para cá a orar pelos homens, porque meu coração dói muito quando eu penso nos refugiados, sabe? Eles estão espalhados em todo o mundo por aí, depois de todo o conflito que teve no Afeganistão. E eu fico imaginando um homem chegando num país que ele não conhece, com sua esposa, com seus filhos, e não tem para onde ir, não tem emprego, só não tem.
não sabe nem falar a língua direito. E ele precisa tomar decisões. A gente pensa na mulher, né? Tadinha, com a criança pequena. Mas quem vai conduzi-la é o seu marido. Por isso Deus tirou a mulher da costela do homem. E nós vemos nos nossos dias um movimento enorme se levantando, exaltando a mulher, e só que está tendo um conflito de valores, um embaraço terrível e uma guerra terrível dentro dos lares. Porque não estão observando a palavra de Deus. Quando eu penso que a mulher é submissa, sim, mas a mulher está para andar com seu marido sobre a mesma missão. Eles têm uma missão de andarem juntos, de terem comunhão. Hoje, quando eu vivi a experiência que eu vivi de manhã, um dia eu perguntei para o meu marido, por que você chora tanto? Eu passo na sala, você está chorando. Aí uma hora você está rindo. Você lê a Bíblia, você chora. Você ora. O que é isso que você chora? Eu queria chorar assim. Aí ele riu e falou assim, você vai entender. Um dia você vai entender. E hoje eu entendi. Quando a gente entra no Senhor, quando a gente para, quando a gente permanece. Maria permaneceu. Ela não saiu correndo com os discípulos. Ela podia ter ido embora, porque a Bíblia diz aqui que isso era de noite, gente, isso era de madrugada. Eles foram de madrugada. Não tinha amanhecido ainda. Ela não teve medo de ficar sozinha. Ela permaneceu. E quando a gente permanece diante do Senhor, lendo a palavra, buscando revelação, querendo conhecer, Deus se revela para nós. Só que andamos tão aflitas e ansiosas com tantas coisas que nos perdemos com o melhor. Não conseguimos receber o melhor. Maria escolheu a melhor parte. E ela recebeu. Deus não se deixa misturar no meio de um monte de coisa. Ele é o único Deus, o verdadeiro Senhor. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas coisas nessa terra é só um acrescento. E quem vai acrescentar é o Senhor. E aquilo que a gente não precisar, não vai ter acréscimo. Deus não vai deixar vir, não vai entrar. Então, hoje, nessa manhã, eu aprendi tanto com o Senhor. E quanto mais eu lia, mais Deus falava. E quanto mais eu queria, mais Deus dava, porque não tem limite. Os rios de Deus fluem, 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 fluem para aqueles que o buscam. Não há limite para a ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas será que tem corações que se permitem, que se deixam encher dele? Que querem mais dele? Que buscam mais dele? Então, irmãos, eu deixo para nós essa palavra, para mim aqui, ainda início de tarde, para vocês noite, que o Espírito Santo continue ministrando e que a experiência que o Senhor me deu a viver possa dar a cada um de nós, e crescente, cada dia mais e mais e mais. Eu acho lindo o mover do coração da pastora Maria Rita, porque ela tem sede e fome de conhecer, de aprender, e lá e busca, e continua persistindo, permanecendo. Qual de nós temos permanecido no chamado que nós temos? Porque cada um aqui tem um chamado. E chamados que diferenciam um do outro, e que são importantes, aonde nós estamos ocupando. O que Deus quer fazer conosco? Será que nós temos que questionar, Deus, aonde o Senhor me quer? Qual é a forma que o Senhor me quer? Eu quero responder a esse chamado, Deus. Mas a gente pensa que o chamado é fazer grandes coisas. E essas grandes coisas estão nas pequenas coisas que nós fazemos tão pouco. Maria ficou quietinha lá. E ela viu os anjos do Senhor. E ela viu Jesus. E ela ficou, imagina que surpresa que ela teve. Os homens não se preocuparam em ficar com ela. A Bíblia não relata. Não falou, Maria, vamos embora. Está de noite ainda, você não pode ficar aqui sozinha. Tem os guardas aí, cuidado, vamos embora. Não, eles também tiveram que correr para poder apresentar a base, o que estava acontecendo lá. Ele tinha que levar para os seus irmãos também o que eles viram. E Maria ficou, ela permaneceu, ela insistiu, chorando. Qual era a fraqueza que ela tinha? As lágrimas. E ela chorou, e chorou. E Jesus, antes de ir para o Pai, ele foi falar com Maria. Porque ele falou assim, eu subo ao meu Pai, mas não me toques agora, não me detenhas. Eu preciso ir primeiro ao meu Pai. Ele foi
Mas antes dele cumprir essa palavra, ele foi dar atenção a Maria, que estava chorando, porque ela estava questionando aonde está o meu mestre. E ele se apresentou para ela vivo. Eu estou aqui, Maria. Eu não quero prosseguir, e até aqui o Espírito Santo tem me dado, e creio que ele vai continuar falando aos nossos corações. Eu agradeço com todo o meu coração pela oportunidade, pastora, e que Deus possa continuar nos abençoando, porque eu quero dizer para todos o quantos milagres e maravilhas Deus tem feito no meu interior, desde o dia que eu comecei a participar dessa live. Eu e meu marido precisávamos de cobertura espiritual. Nós tínhamos, mas não era o suficiente. E desde o dia que nós começamos a permanecer em buscar a face do Senhor, junto com os irmãos, Deus tem feito coisas lindas na nossa alma, coisas lindas no nosso casamento, coisas lindas na nossa vida. Então, que Deus continue te abençoando, amados. Em nome de Jesus. Obrigado, pastora.